ele ia dizer: eu não vou fazer isso, porque eu não vou sujar as minhas mãos com o sangue de um inocente. Por mais que vocês queiram. Mas ele opta pela solução mais fácil naquele momento. Então é o exemplo do egoísmo que nós temos, né? Nós vivemos então atormentados com essa tarefa, com essa missão de sufocarmos, acabarmos com aquilo que nós chamamos de vícios morais e com a esperança e o desejo de desenvolver em nós as virtudes. E vício é algo difícil de controlar, não é? Nós sabemos que as pessoas que se viciam, vício alimentar, vício do álcool, vício das drogas ilícitas, é difícil a pessoa se recuperar. E isso é vício do corpo. Agora, e quando o vício é do espírito? É moral. O egoísmo, a vaidade, o orgulho, a arrogância, maledicência, a avareza, inveja, ira, é muito mais difícil. Porque muitas vezes a gente nem se dá conta que tem isso aqui. Nem percebe, não é? Às vezes a gente se acha tão bonzinho, não percebe o que tem para melhorar. E aí ficam do outro lado aqui essas virtudes, que é o que nós precisamos alcançar, mas que nós temos tanta dificuldade de desenvolver esses sentimentos. Diante disso, nós começamos a nos perguntar: qual que é o nosso papel então? Jesus nos conclamou a sermos perfeitos. Nós vivemos num mundo difícil, de imperfeições, muitas lutas. O que nos cabe? Qual é o nosso papel como cristãos na atualidade? E aí nós chegamos à seguinte conclusão: o nosso papel é a luta diária para desenvolvermos em nós as virtudes. Nós precisamos lutar contra os vícios morais e desenvolver em nós essas virtudes, porque é isso que vai nos levar em direção ao Pai. É isso que o Evangelho de Jesus vai fazer por nós aqui, nessa vida. Bom, se a gente está falando de virtude, nós temos que desenvolver virtudes. O que é virtude? Nós encontramos um conceito interessante. Virtude é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Se nós formos lá de novo no capítulo 4 do Evangelho, nós vamos ver lá quais são elas. Segundo Aristóteles, é uma disposição adquirida de fazer o bem e ela se aperfeiçoa com o hábito. Gente, olha que coisa interessante. Virtude também é hábito que se adquire. Então, ser bom é algo que a gente vai habituando-se. Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Nós temos que começar a praticar o bem para que ele se torne um hábito na nossa vida. Assim como nós temos o hábito de dormir tarde, acordar cedo, ou dormir cedo, acordar tarde, nós temos aquele hábito. Nós temos que então estabelecer como hábito na nossa vida a prática das virtudes. Fácil, não é? Coisa pouca? É nada, né? Difícil. E eu queria então trazer para vocês uma reflexão muito interessante sobre esse desenvolvimento das virtudes, que está contido nesse livro aqui. Alguém conhece, já leu esse livro? O Código do Monte, As Virtudes do Sermão da Montanha. É do Dr. Sérgio Lopes, que é esse moço simpático aqui, que é um médico psiquiatra lá do Rio Grande do Sul. Ele esteve conosco no Congresso Espírita aqui do Carnaval, esteve conosco já 2 vezes, esse ano inclusive ele estava. E ele estava inclusive lançando esse livro, foi lançado em outubro do ano passado. E ele traz uma abordagem muito interessante sobre a relação do Sermão da Montanha de Jesus com o desenvolvimento dessas virtudes. Então nós vamos trazer para a nossa reflexão exatamente isso. Ele começa fazendo uma comparação. Ele compara o nosso desenvolvimento moral, né, a conquista das virtudes, ou a nossa evolução espiritual, como se fosse a subida de uma montanha. Então ele fala o seguinte, que a escalada da montanha é como se fosse uma viagem interior que nós fazemos, nos conhecendo. Não é? Nós temos que subir, ultrapassar a montanha das dificuldades, para adquirirmos a perfeição. Então, ele diz assim, que quando nós começamos a subida,
que nós estamos lá na base, a nossa visão ela é limitada. E realmente, se a gente chega no pé de um monte, nós olhamos em volta, o nosso olhar não alcança muita coisa. A gente só vê o que está ali realmente ao nosso redor. Mas quanto mais nós vamos subindo a montanha, até que nós chegamos lá no topo, aí nós temos uma visão completa do ambiente. Eu chego lá no topo da montanha, eu consigo enxergar 360 graus em volta dela. A minha visão ela se amplia. Então ele diz que o nosso processo de evolução é exatamente assim. A nossa evolução espiritual tem essa dinâmica. Porque quanto mais nós vamos conseguindo adquirir essas virtudes, nós vamos nos desapegando da vida material, a nossa visão vai se ampliando. Nós vamos conseguindo compreender melhor o porquê das coisas. Eu confesso para vocês que antes de me tornar espírita, eu fui criada como católica, mas quando chegou na minha adolescência, eu comecei a fazer muitos questionamentos. Eu era sempre muito questionadora. E as respostas que me davam, eu não aceitava, né? Porque quando eu perguntava certas coisas, diziam para mim assim: não, minha filha, isso são mistérios, né? Só Deus sabe, são mistérios. Aí eu falei assim: como assim, né? Por que existe tanta gente que sofre? Tanta gente que nasce miserável, nasce feio, paralítico, com dificuldade financeira, já nasce assim. O que ele fez para merecer isso? E o outro nasce bonito, rico, saudável. Como que Deus escolhe? Quem vai nascer bonito, rico, saudável e o outro que vai nascer todo estrupiado? E eu não achava resposta. E aí eu acabei me afastando da igreja e vivi um período da minha vida buscando, né? Indo aqui, indo ali. E quando eu conheci o Espiritismo, que eu achava que era coisa do demônio, né? Coisa de bruxo. E aí quando eu conheci, eu falei: meu Deus do céu, olha as respostas que eu buscava aqui. Exatamente porque o Espiritismo ele tem essa capacidade de nos trazer a compreensão da justiça de Deus. Por meio da compreensão da reencarnação, nós podemos compreender a origem do sofrimento. Nós conseguimos compreender a justiça de Deus. Então, é a analogia que ele faz. À medida que nós vamos ampliando o nosso conhecimento, nós vamos ter uma visão mais abrangente. Nós vamos compreender melhor as coisas. E aí ele começa então a nos ajudar nesse desenvolvimento das virtudes. Ele nos fala que a primeira virtude que nós temos que desenvolver é a humildade. Que nada se inicia senão pela humildade. Ele diz assim, que é como se fosse no início da subida do monte. A gente começa lá da base. A humildade seria a base da subida do monte. Ele até relaciona o nome, humildade, de humus, com terra. Mas por que ele diz isso? Ele fala que só consegue enxergar em si próprio algum defeito, algo que precisa ser melhorado, a pessoa que tem humildade. Se a pessoa não tem humildade, ela sempre se acha pronta, perfeita. Eu não erro nunca. Os outros é que. E quando a pessoa tem humildade, ela realmente começa a reconhecer aquilo que ela precisa melhorar. Ela tem a humildade de perceber nela própria os erros, os vícios morais. Então a humildade é aquilo que faz com que nós coloquemos em prática o que Santo Agostinho nos recomenda lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, baseado no que Sócrates falou lá no passado, que é o conhece-te a ti mesmo. Vocês lembram que ele dizia que todas as noites, antes de deitar, de dormir, ele passava em revista tudo que ele tinha feito durante o dia. E ele ficava avaliando onde ele tinha errado, onde ele tinha acertado. Isso, gente, chama-se autoconhecimento. É eu conseguir enxergar o que eu faço de bom, porque nós fazemos muita coisa boa, mas enxergar também o que eu não faço, onde eu erro. Então, é o que Santo Agostinho nos conclamou, e ele diz que é preciso ter humildade para nós conseguirmos olhar para nós mesmos, para nos conhecermos. E aí ele recomenda que nós fiquemos muito atentos para alguns sinais que indicam falta de humildade, né? Ou vaidade, egoísmo.
assim, ah, fulana, você fez isso, mas eu, olha, eu já viajei para tal lugar, eu já conheço tantos países, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, porque lá na minha casa, o meu filho é o melhor aluno da sala, é o mais bonito, é o mais inteligente, é o mais... Tudo é meu. Tudo que é meu é melhor. Personalista, egoísta. E aquela pessoa que diz assim, eu não preciso de ajuda, os outros é que precisam. Gente, aquele povo lá do centro espírita é difícil demais. Ô povo custoso, eu bem que tento, mas lá o povo é muito complicado. Eu vejo o defeito do outro, mas eu não consigo enxergar em mim. E aí é aquela pessoa que quando assiste uma palestra, vai no congresso, no carnaval, assiste a palestra lá do Haroldo Dutra, né? Aí diz assim, nossa, mas a minha irmã precisava ouvir isso. Ela precisava estar aqui para escutar isso. Talvez até precisasse mesmo, não é? Mas e eu? Será que eu também não preciso? É? E aquela pessoa que tem sempre razão. Tudo dela é que é certo, ela não aceita a opinião de ninguém, o jeito dela sempre é o melhor, ela não consegue ouvir as pessoas, ela só fala. E alguns dizem assim, ah, mas é porque eu tenho personalidade forte, e eu não tenho sangue de barata igual você, mas minha personalidade é forte, é assim, ó, é papimba, bateu, levou, não leva desaforo para casa. Falta humildade, não é? Gente, e tem um outro tipo de vaidade que é até estranho a gente falar, mas que existe. Vaidade intelectual. Sabe aquela pessoa que se acha mais inteligente, mais preparada intelectualmente do que todo mundo? E é aquela pessoa que faz questão de dizer que ela tem 3 doutorados, né? Porque eu fiz doutorado nisso e doutorado, pós-doutorado naquilo. E tem gente que se julga doutor em espiritismo, hein? Conheço tudo de espiritismo. Aí a Casa Espírita promove um seminário, um curso, para falar de mediunidade. Aí a pessoa diz assim, eu participar disso? Tem 30 anos que eu sou médium, minha filha. Sei tudo, não preciso não. Humildade, né? Porque primeiro, a gente sempre tem o que aprender. E no mínimo, a gente tem o que ensinar. Se a gente já não tem mais o que aprender, o que eu acho difícil, nós temos o que ensinar. Nós temos que compartilhar o que a gente já sabe com os outros que sabem menos. Fiquemos atentos. Jesus sabia que os deslizes humanos são mais facilmente corrigíveis se o indivíduo tiver humildade, e mais dificilmente se ele for orgulhoso. Por isso que a humildade, então, é essa primeira virtude que ele nos recomenda. Aí na sequência vem a resignação, que de acordo com o dicionário, resignação é o ato ou efeito de resignar-se, submissão paciente aos sofrimentos da vida. Fácil, né? Todo mundo é muito resignado. Aí só que nós começamos a pensar assim, o Dr. Sérgio Lopes traz essas indagações. É possível estar aflito e feliz ao mesmo tempo? Porque Jesus falou assim, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, né? Bem-aventurados os pobres de espírito e tal. Mas como é que eu posso estar aflito e ser feliz ao mesmo tempo? É possível alegrar-se durante a dor extrema? Será, gente? Estou passando por uma dificuldade danada. Aí eu digo assim, mas eu estou feliz. Né? Minha vida não está um desastre, mas eu estou feliz. Dificilmente isso vai acontecer. E aí o Dr. Sérgio Lopes diz assim, que realmente a consolação, ela vem depois. Jesus diz assim, serão consolados, ou seja, depois da aflição, no futuro. Jesus não diz bem-aventurados os que choram, sintam-se felizes com o sofrimento. Por quê? Porque sofrimento sozinho não gera progresso. O que faz o progresso não é o sofrimento, é a forma como nós lidamos com o sofrimento. Se nós nos revoltamos, se nós nos rebelamos e começamos a dizer que Deus é injusto, nós não merecemos passar por isso, fulano não merece passar pelo que está passando, nós não conseguimos entender o sofrimento na nossa vida. Então nós reagimos mal ao sofrimento. O
fato de sofrer não quer dizer muita coisa. A questão é saber sofrer. É sofrer nunca deixando de crer que o sofrimento vai acabar. Que ele está acontecendo, ele muitas vezes é necessário para que eu possa me aperfeiçoar, mas que ele vai acabar. É uma fase. Quando eu entendo isso, fica tudo muito mais fácil. Aí vem a terceira virtude, que é a mansuetude, que vem de mansidão, que é uma conquista fundamental para as nossas vidas. E que, segundo o Dr. Sérgio Lopes, é uma virtude decorrente natural da humildade. A pessoa que é humilde, ela naturalmente é uma pessoa mansa. É uma pessoa tranquila, que não revida, que não perde o controle emocional, não é? Tem aquela mansuetude. E aí, ele vem nos alertar para o perigo que é nós não desenvolvermos essa virtude. E isso é muito fácil de nós identificarmos. Quantas notícias nós vemos no dia a dia aí, de acidentes de trânsito? Um acidente bobo. Um veio, fechou o outro, deu uma batidinha ali, começa uma discussão, um xingando o outro, uma agressão, de repente, um está armado, tira o revólver, mata o outro. Aí você fala assim, gente, mas não é possível. Matou por uma bobagem, porque o cara fechou, deu uma amassadinha no carro. Mas por quê? Perdeu-se o controle. A pessoa não tem controle sobre as próprias emoções. Ela deixa que a ira tome conta. E aí naquele momento ela perde a cabeça. Ela faz de sopetão algo que vai repercutir negativamente na vida dela durante séculos e séculos. Porque é um débito que ela está contraindo com a justiça divina, tirando a vida do semelhante. Então a mansuetude é essa virtude que faz com que nós tenhamos controle emocional. Aquilo da gente perder a cabeça, dizer assim, olha, perdi a cabeça, fiquei cego, nem vi o que eu fiz. Isso é a ausência de mansuetude. E a presença da ira dentro de nós. Então é algo que nós temos que combater. Lembrando que Jesus também falou, bem-aventurados os mansos. Então nós temos que buscar essa mansuetude. E às vezes, eu confesso para vocês, isso é exercício mesmo. Às vezes algumas pessoas difíceis nos dizem algumas coisas e nós temos que morder a língua e fazer como o Chico Xavier recomendava. Vocês lembram que ele falava da aguinha santa? Que ele colocava um golinho de água na boca, segurava, contava até 10, aí depois que ele engolia. Porque era o tempo de passar raiva, o tempo que ele tinha vontade de responder o que a pessoa falava com ele. Aí ele se controlava, esperava um pouquinho, respirava fundo, deixa para lá. Quando a gente consegue isso, é uma grande vitória. A gente pensa assim, graças a Deus, essa eu venci. É uma luta diária para nós. Aí na sequência, a virtude da fé. E ele nos fala que a fé surge da experiência de espiritualidade propriamente dita e nasce da relação com Deus e com seus trabalhadores espirituais. Muito bem, vamos pegar isso aqui na prática. Quem aqui não tem fé? Tem alguém aqui que não acredita em nada? Se alguém levantasse a mão e ia perguntar assim, meu irmão, o que você veio fazer aqui hoje, né? Porque quando a gente vem numa casa espírita, assistir uma palestra, é porque a gente acredita que existe algo. Eu preciso ter uma fé em alguma coisa. Fé na vida futura, fé de que algo bom vai me acontecer. A fé é esse sentimento que nos liga com o Pai, nos liga com o Criador. É o sentimento de religiosidade. Perceba que eu não falei de religião, porque a pessoa pode ter fé sem ter religião. Mas é o sentimento que liga a criatura com o Criador, com Deus. E já é provado, já é constatado, que as pessoas que têm fé, elas adoecem menos. As pessoas que têm religiosidade, fé, elas ficam menos tempo internadas quando adoecem. Elas têm um índice de cura de doenças melhor do que os que não têm. Isso são estudos, pesquisas de universidades sérias, principalmente no exterior e aqui no Brasil também. Então, existe já uma parte da medicina que estuda o poder da fé e já comprova
que a fé e a religiosidade fazem a diferença na vida da pessoa. É positivo, é bom, vale a pena ter. E aí, quem tem fé não se sente sozinho, por pior que seja a dificuldade. Quando nós temos a fé de que Jesus é o nosso guia, Ele está conosco, os amigos espirituais estão nos ajudando, nós confiamos que tudo vai passar, né? Nós vamos superar aquela dor, aquele sofrimento. Ele traz também a virtude da espontaneidade ou da pureza de coração. Lembram que Jesus também falou, né, que bem-aventurados os puros de coração, aqueles que se assemelham às crianças. Porque a pureza, quando Jesus fala ali, bem-aventurados os que se lhe assemelham, né, deixai vir a mim as criancinhas, porque deles é o reino dos céus. Jesus, na verdade, está referindo-se à espontaneidade que caracteriza a criança. Criança, ela é autêntica. Se ela não gosta de uma pessoa, ela não finge que gosta. Ela realmente não gosta. Ela vira as costas, né? Ela foge. Ela é autêntica, ela é espontânea, ela é pura de coração. Então essa é uma virtude que nós também temos que desenvolver, de sermos espontâneos, sermos sinceros, não usarmos máscaras no dia a dia. Muitas vezes nós usamos máscaras. Na casa espírita nós usamos a máscara do espírita, mas quando chegamos em casa, somos tiranos com a família. Então, a espontaneidade é isso, é essa pureza de sermos autênticos, sermos nós mesmos o tempo todo. Isso Jesus diz que nos aproxima do Pai. Agora, é claro que a criança, ela traz esse sentimento. Mas à medida em que ela vai convivendo no mundo, as convenções, o que a sociedade dita, as regras, ela começa a sufocar essa espontaneidade. Porque quando ela fala a verdade de uma forma, às vezes, constrangedora para os pais, o pai diz assim, meu filho não pode falar isso, né? Aí ele diz assim, mas pai, o cabelo da mulher estava feio mesmo, por isso que eu falei. Mas meu filho está feio, mas não pode falar, não é? Aí ensina uma menina a dizer assim, não, meu bem, você fala assim, está lindo o seu cabelo. Aí ele pensa assim, bom, então eu vou ter que mentir sempre, né? Vou ter que ser falso, vou ter... É difícil às vezes porque nós temos um meio termo. Sermos sinceros e autênticos sem sermos agressivos, sem sermos mal educados, né? É o bom senso que nós temos que desenvolver aí. A espontaneidade tem relação direta com a confiança. Então nós temos que estar abertos para aprender julgando, não julgando que nós já sabemos de tudo. Essa, digamos assim, essa abertura que nós temos que ter para sempre